Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Little Woman ou Adoráveis Mulheres, novo filme da Greta Gerwig. Esse filme se trata de uma adaptação do romance da Louise May Alcott e, se eu não me engano, é a 8ª versão dele para o cinema. E é uma história bastante simples que vai seguir aqui 4 irmãs levando suas vidas para caminhos diferentes. Como eu disse, o filme é dirigido pela Greta Gerwig, que fez Lady Bird, que é um filme muito bom, que todo mundo ficou maluco quando assistiu. Foi um filme que criou um hype enorme na época. E aqui ela volta para o seu segundo longa, e ela, que é atriz também, teve uma carreira como atriz e roteirista junto com o Noah Baumbach, que é o marido dela, e que pode até concorrer contra ela no Oscar esse ano. E aqui o que ela mostra é um amadurecimento em relação à primeira obra dela. Eu gostei bastante de Lady Bird, mas tinha muita coisa ali que a gente via que ela ainda era um pouco inexperiente. Aqui eu ainda acho que não vai ser a grande obra-prima da carreira dela, eu acho que ela ainda tem muito mais para evoluir, eu acho que ela vai ser uma grande diretora como ela já vem sendo, mas ainda assim é um filme muito bom e é muito legal quando você consegue ver o diretor e a diretora evoluindo de um filme para o outro. O que ela faz muito bem no primeiro filme e faz melhor ainda nesse é justamente debater a questão feminina. Então é um filme principalmente sobre mulheres, sobre a mulher, e vai funcionar até por isso melhor ainda para as mulheres. Eu gostei muito do filme, mas eu acho que as mulheres vão gostar ainda mais porque debate muito bem esse universo feminino e a diferença de uma mulher para outra. Isso que ela vai fazer muito bem aqui, é construir personagens que cada um pensa de um jeito diferente, cada um tem um jeito diferente, cada uma tem um humor diferente, cada uma tem gostos diferentes, sonhos diferentes, e não há nada de errado com nenhuma delas. Isso que eu acho que é o mais legal, e ela não vai julgar as personagens. Elas são apenas diferentes, elas são apenas mulheres querendo levar a sua vida e seguir os seus sonhos. E até por isso vai funcionar muito bem aqui a dinâmica entre as personagens. A Greta, como ela começou a carreira como atriz, o que ela faz muito bem é dirigir atrizes e atores. Então, o que ela mostrou muito bem em Lady Bird e o que ela consegue fazer muito bem aqui é justamente isso, é conseguir fazer tudo aquilo parecer muito real, as atrizes conseguirem construir boas personagens e a dinâmica entre elas, a encenação, como ela consegue construir a cena e fazer com que as personagens se movam em cena, tudo isso é muito bem feito. E aí a gente tem a dinâmica das personagens tanto no roteiro, como a diferença entre elas vai aparecer e como elas vão ter que conviver juntas e elas vão se amar, mas em muitos momentos elas vão pensar diferente, em muitos momentos elas vão brigar por causa disso. E na direção isso vai aparecer muito bem, o como a direção vai pular de uma personagem para outra e dá tempo de tela para cada uma delas. Então tem simplesmente cenas que estão todas juntas no mesmo espaço e aí a câmera vai para uma e sem corte a câmera vai passear e vai para outra. E aí a mesma coisa até mostrar um pouco de cada uma delas. E isso é fundamental, porque apesar do filme ter uma protagonista central mesmo, ele ainda assim desenvolve todas as personagens. E o que eu acho mais legal é que aos poucos, ainda que aos poucos, algumas mulheres vão tendo espaço para conseguir fazer os filmes que elas querem fazer. E isso é algo que a gente vê aqui. A Greta, ela quer fazer esse filme como ela queria fazer Lady Bird, ela sabe o que ela quer fazer, ela tem uma visão autoral. É uma pena que ainda seja muito pouco. As mulheres vão mostrando muito talento na direção. Eu queria ver mais filmes dirigidos por mulheres. Mas dado o contexto geral e sabendo de como era há 5, 10 anos atrás, eu acho legal que cada vez mais mulheres vão ganhando espaço. E esse ano a gente tem muitos filmes dirigidos por mulheres e ótimos filmes que vão ganhando muita relevância. Eu torço para que esse filme não seja esquecido em premiações como ele foi em algumas premiações, por exemplo, no SEG. Esse filme não ser indicado a melhor elenco no SEG é um absurdo. Todos os atores e atrizes aqui estão muito bem e é um grande elenco. Então a gente tem Saoirse Ronan, Florence Pugh, Laura Dern, Emma Watson, Meryl Streep, Bob Odenkirk, Timothée Chalamet, e todos eles estão muito bem. Eu fiquei muito triste por esse filme não aparecer em melhor elenco no SEG. E o mesmo vale para o Globo de Ouro, que ele acabou sendo esnobado. Vamos torcer que para pelo menos no Oscar que aconteça um pouco diferente, mas a gente sabe que o Oscar também é muito lobby, é muito marketing.
e não depende só da qualidade do filme. Mas passado um pouco esse desvio para falar de premiações, eu gosto muito de como a Greta controla a narrativa do filme e o tom do filme e como ela consegue passar pelo humor e pelo drama muito tranquilamente, consegue fazer com que isso pareça natural, como é na vida. Temos nossos dramas, temos momentos mais engraçados e ela consegue fazer com que isso pareça real, com que isso pareça palpável. O mesmo vale para a escrita de diálogos e como ela dirige também os diálogos. Não é só uma escrita muito boa de diálogos, mas também como ela vai fazer com que as atrizes coloquem esse diálogo em tela. Em alguns momentos, uma vai falar sobre a outra, em cima da outra mesmo, as duas falando ao mesmo tempo. Em outros, a gente vai sentir a pausa de uma personagem antes de falar aquele diálogo. Então tudo isso acaba tornando a experiência mais real, mais parecida com a vida real, mais parecido com aquele diálogo que a gente vai ter com um amigo que os dois querem falar ao mesmo tempo, um tá irritado com o outro e os dois começam a falar e um acaba não escutando o outro. Isso é muito a direção, isso é mais do que texto, isso é mais do que só o roteiro, isso também é muito das atuações. Mas as atuações eu já falo que eu vou deixar elas para o final como se fosse a cereja do bolo. Outra coisa que ela faz aqui é trazer muitos flashbacks, é desconstruir esse tempo linear. Eu gosto disso, mostra mais uma característica dela, mostra mais uma visão autoral dela. Eu acho que em muitos momentos vai funcionar muito bem para a narrativa, em outros eu acho que acaba quebrando um pouco o ritmo. Em alguns momentos o filme fica cansativo. Eu acho que ele poderia ter um ritmo mais ágil em alguns momentos e isso é muito por causa desses flashbacks. Tem uns que se estendem demais e entram em hora que talvez não precisasse. E também o que me incomodou um pouco nos flashbacks é a falta um pouco mais de maquiagem. A gente vê as atrizes jovens e a gente vê elas muito parecidas 7 anos antes. Acho que com exceção da Florence Pugh, que tem uma diferença maior entre ela no futuro e ela no passado. Mas principalmente a Saoirse Ronan e a Emma Watson parecem a mesma pessoa. E 7 anos na vida de um jovem é muita coisa, tem muita mudança física e tal. Então eu senti um pouco de falta de maquiagem. Pode ser uma chatice minha, então comentem aí embaixo se vocês concordam comigo nesse aspecto. E ainda falando da parte técnica, o design de produção aqui é muito bom, o figurino, como se costuma ser em filmes de época. E a Greta consegue fazer algo muito bem feito aqui nesse sentido. Então um destaque visual aqui e sonoro. A trilha sonora desse filme é muito boa e ela acompanha muito bem o ritmo e a proposta da narrativa. Mas talvez esse filme não fosse nada disso se não tivessem ótimas atuações e, como eu disse, é muito por causa da direção, mas é também porque tem ótimas atrizes aqui. A Saoirse Ronan, ela tem tudo para ser a melhor atriz da geração dela e já vem sendo. Ela escolhe os trabalhos certos para fazer, que se encaixam muito bem com ela. E aqui o que a gente tem é mais uma atuação espetacular dela. Então ela vai ter um lado aqui meio de Lady Bird, que ela não consegue se encaixar naquela pompa da alta sociedade. Ela quer ser ela mesma, ela quer fazer o que ela gosta, ela quer levar a vida dela, ela quer ser a dona da vida dela, mas também quando ela vai para uns momentos mais dramáticos, bom, a gente conhece a Saoirse Ronan, ela é simplesmente espetacular. Eu torço para que ela apareça de novo no Oscar, já seria a 4ª indicação dela, e não me espantaria se a gente olhasse no futuro para a carreira da Saoirse Ronan e colocasse ela no mesmo patamar de Meryl Streep, Katharine Hepburn. Ela é muito talentosa, ela tem ótimas atuações já e eu acho que ela ainda vai continuar crescendo ainda mais. Quem também eu tô gostando demais, já amei Midsommar com ela, eu achei que ela entregou uma baita atuação esse ano já em Midsommar e entrega aqui também, é a Florence Pugh. E é outra que consegue também transitar muito bem entre o lado mais cômico e o lado mais dramático, e aqui um lado mais raivoso. Então a gente vê diferentes facetas da personagem, a gente entende muito o drama pelo olhar dela, e aí em momentos mais descontraídos, como ela vai soltar aquela risada que parece a coisa mais natural do mundo. A Florence Pugh é outra também que tem tudo para ser uma das melhores atrizes dessa geração. A Emma Watson não tem tanto tempo de tela e tanta coisa para trabalhar a personagem, mas ainda assim a gente consegue entender muito bem as motivações dela. Ela consegue trazer também uma bela construção de personagem. Quem também tem pouco tempo de tela aqui é a Laura Dern, mas que faz aquela mãe que a gente vê que tem muita coisa guardada dentro dela, muita raiva guardada dentro dela. E ela tem que guardar isso pra ela tem que parecer a melhor mãe do mundo, ser super simpática, e ela se preocupa com todo mundo. Então é mais uma atuação impecável da Laura Dern. E outra que tá maravilhosa, como sempre, é a Meryl Streep, no pequeno tempo de tela que ela tem.
mas ela consegue entregar talvez o lado mais cômico da história, até por ela ser muito diferente das outras personagens, ela ser aquela personagem que fala a verdade na cara mesmo, não esconde nada, e é até um pouco mais conservadora do que as outras garotas. E outro que tá muito bem de novo, e é outro ator jovem muito talentoso, é o Timothée Chalamet, é outro que também apareceu em Lady Bird com a Greta Gerwig, e aqui ele vai entregar uma outra atuação diferente, que vai ter um pouco daquele personagem dele de Lady Bird, mas ao mesmo tempo ele consegue entregar algo novo também. É um personagem que poderia cair muito pro caricato, mas aí a gente vê a diferença entre uma boa construção de personagem e uma boa atuação. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 8,5 pro filme. Talvez eu até pudesse dar mais, talvez eu até esteja sendo um pouco injusto, mas é que eu acho ainda que a Greta vai crescer ainda mais, ela vai corrigir alguns pequenos defeitos que ela tem na direção dela, ela vai evoluir ainda mais, e eu acho que essa não é ainda a obra-prima da diretora, mas ainda assim, mais um bom filme, 2 filmes dirigidos, 2 filmes muito bem dirigidos dela na carreira, e algo que ela faz muito bem aqui é justamente pegar algo que acontece no passado, mas que conversa muito com o futuro, como tem que ser. Mais uma bela obra da Greta Gerwig, fico muito ansioso pelos próximos filmes dela. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou do filme, o que você achou do vídeo, se você concorda comigo, se acha melhor ou pior que Lady Bird. Também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, o Instagram, que a gente produz conteúdo para lá, o podcast também, que a gente tem os nossos especiais. Passa para conferir que tá bem legal. Por hoje é só aí, corta.